Vamos para a palavra, gente, que está em João capítulo 14. A palavra está em João capítulo 14. Que Deus nos abençoe. Que diz assim: não se turbe o vosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso entendimento e possamos entender a palavra de Deus e que ela venha nos libertar. A verdade é que liberta. Eu não posso estar aqui pregando a palavra de Deus e dizendo para você, continua fumando, continua fumando. Eu tenho que falar para você, larga esse cigarro, larga essa maldição da tua vida. Larga, é uma maldição, gente. Diz não, rejeita. Te esforça que Deus vai te ajudar. Te esforça, você vai vencer. Você tem o Espírito Santo para te ajudar, gente. A gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus é nosso ajudador. É Ele que nos ajuda a sairmos dos vícios. Espírito Santo, eu não tenho força. Espírito Santo, eu não consigo. Mas o Senhor me ajuda. O Senhor é meu ajudador. O Senhor é que pode transformar. O Senhor é que pode me libertar desse vício, desse cigarro, desse álcool. Não sei o que é vício para você. Do jogo, do azar. Somente o Espírito Santo. E muitas das vezes você não pede para o Espírito Santo te fortalecer, te santificar. O Espírito Santo é santo, não tem imundice nele, então o Espírito Santo me santifica, santifica o meu desejo, santifica o meu olhar, santifica o meu pensar, me ajuda, Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Louvado seja Deus engrandecido. Ele tem me ajudado, nós não somos perfeitos. Nós somos carne, louvado seja Deus. Nós somos aquele que ainda desejamos os pecados, né? O pecado, se fosse mal, não existia pessoas no vício. Então, para alguns, o cigarro é bom, a droga é boa, o álcool é bom, a prostituição é bom, o adultério é bom, não é verdade? Tem mulheres que dizem assim, eu prefiro ser amante do que ser esposa. Então, o pecado, se ele fosse ruim para nós, a gente não estava no pecado. Então, para a carne, o pecado satisfaz a nossa carne, os nossos desejos, gente. É isso que nós temos que entender. Então, quando a gente satisfaz o nosso desejo, a gente não estamos agradando a Deus. É renunciar a nós mesmos, é renunciar aos nossos desejos. Coisa de vício é a gente renunciar a nossa vida. Jesus renunciou a vida dele para te salvar, para me salvar, amém? Que o Senhor abra o nosso entendimento e possamos entender a palavra nessa madrugada e nós recebemos a nossa vitória. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, crede também em mim. Então ele está dizendo, Jesus, é Jesus que está falando, creia em Jesus, creia em Deus, creia em Jesus. Ele está dizendo, crer em mim, crer em Jesus, crer em Deus, crer no teu Salvador, crer no Filho de Deus, crer em Deus, acredita que Ele é possível para mudar a tua história. Acredita nesse Deus que faz milagre, acredita nesse Deus que liberta, acredita nesse Deus que cura, acredita nesse Deus que transforma, acredita que tu está orando para um Deus que tudo pode fazer o impossível pela tua vida, pela tua família, pode fazer o impossível, para você é impossível largar as drogas, para Deus não é. Para você é impossível largar o cigarro, para Deus não é. Para você é impossível você ser curado do câncer, para Deus não é. Para você é impossível você ver a libertação do teu marido, para Deus não é. Para você é impossível, para nós é impossível, nós não podemos libertar ninguém. Nós não podemos transformar a vida de ninguém, mas o nosso Deus pode. O nosso Deus pode transformar a nós e transformar a nossa família. O nosso Deus pode tudo, gente, pode tudo. E Jesus estava falando isso, crê em mim, crê em Deus, crê em Jesus e crê em Deus. Escute, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, na casa de Deus tem muita morada. Há uma morada para você, há uma morada para mim, há uma morada para o traficante que renuncia o tráfico, há uma morada para o ladrão que renuncia o roubo, há uma morada para o adúltero que renuncia o adultério, há uma morada para a prostituta que renuncia à prostituição, há uma morada para o viciado que renuncia a viciado, há uma morada. Se não tivesse morada, Jesus ia
lá preparar essa morada para você. Preste atenção. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse. Se não fosse assim, se não tivesse moradas lá, o que aconteceria? Jesus iria preparar uma morada para mim e para você. Então, quando Jesus veio à terra, a tua morada, a minha morada já estava preparada. Ele disse aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que há muitas, já existia. Quando Jesus veio à terra, a nossa morada já estava lá. E ele disse aqui, se não fosse assim, se não tivesse morada lá, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Tá entendendo? Então, quando Jesus veio, é porque a nossa morada já está preparada. O reino do céu é para mim, é para você. O que Jesus tem para mim, para você, é muito maior do que essa terra, do que esse mundo que está sendo destruído, do que essa terra que está aí chorando e gemindo, que está nas dores do parto. Louvado seja Deus, engrandecido essa terra que está aí sendo derramado sangue inocente. Hoje você vai plantar alguma coisa, o fruto não sai mais sadio. Se você planta alguma coisa, você vai ver que aquela árvore já não dá muitos frutos sadios, porque a terra está contaminada com o pecado, a terra está contaminada com sangue inocente, a terra foi contaminada com injustiça, a terra está contaminada. Então o Senhor, ele vai vir arrebatar a igreja dele, vai purificar a terra novamente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus voltará outra vez e vai te levar e vai me levar. Eu estou aqui esperando a vinda de Jesus. Você está esperando a vinda de Jesus? O que você espera? Então, eu estou esperando a minha casa. Não, eu estou esperando o meu marido. Não, eu estou esperando a minha prosperidade. O que você está esperando? Eu estou esperando a vinda de Jesus. E ele disse aqui, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Está entendendo? Aonde Jesus estiver, nós estaremos com ele. Aonde? Na terra prometida, na Nova Jerusalém, no céu, no reino do céu, na Nova Jerusalém, louvado seja Deus. Nós temos que esperar a vinda de Jesus, gente. Não se preocupa que ele vai dar teu trabalho, vai dar tua cura, vai dar teu alimento. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que você precisa, que a tua família precisa. Ele sabe, ele disse que ele alimenta os pássaros e ele alimenta também a nós, que vale muito mais que os pássaros. Então a gente tem que esperar o quê? A vinda de Jesus. Está preparado para quê? Para a vinda de Jesus. Mas nesse tempo, o Senhor, ele tem provido na tua vida. Ele tem aberto portas, ele tem te curado, ele tem te livrado, ele tem te salvado, ele tem te curado. Jesus, ele tem agido nas nossas vidas enquanto nós estamos esperando por ele. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E ele continua, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, né? E aí fazem uma pergunta. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Então um dos discípulos disseram para Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Nesse tempo, os discípulos não sabiam para onde Jesus vai, mas eu e você sabemos. Nesse tempo, os primeiros discípulos estavam aprendendo, estavam sendo ensinados quando Jesus estava na terra. Só que agora, Jesus veio à terra, Jesus deu a vida dele por mim e por você, Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o Pai, Jesus voltará para nós. Hoje nós não somos os primeiros discípulos, gente. Hoje a gente sabe que Jesus veio à terra, foi crucificado por nossos pecados, ressuscitou, foi para o Pai. Estamos esperando a vinda dele. Hoje nós sabemos aonde Jesus está. Aqui os discípulos não sabiam para onde ele ia. Hoje é diferente. Hoje nós sabemos muito mais do que os discípulos sabiam na época que Jesus estava na terra. Tá entendendo?
Porque todos os dias nós estamos ouvindo pregação, todos os dias nós estamos estudando a palavra, todos os dias nós estamos ouvindo a palavra. Então hoje nós sabemos muito mais do que os primeiros discípulos. Porque os primeiros discípulos não sabiam o que Jesus estava falando. Hoje eu e você sabem, porque todo dia você está ouvindo a palavra. Todo dia você está lendo a palavra, não é verdade? Então escute. Mas mesmo vós saber, mas disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Aí, né, Tomé, esse discípulo, os primeiros discípulos, eles não sabiam qual era o caminho. Porque eram os primeiros discípulos, então o Senhor estava ensinando eles, né? Aí o que foi que Jesus respondeu? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, ele respondeu isso para Tomé, para os discípulos, que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Então, gente, eu não vou a Deus, eu não me chego a Deus através de João, através de José, através de Pedro, através do padre, através do pastor, através da missionária. Não, você só chega a Deus através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você quer chegar a Deus? Você quer que as tuas orações cheguem a Deus? Você precisa de Jesus. Eu sempre falo isso para vocês, né? Quando não tinha Jesus no meu coração, eu orava a Deus. Eu dizia bem assim, nas minhas orações, nas minhas rezas. Na época eu rezava, eu não orava. O que é reza? Reza é você repetir aquilo que é decorado. Isso é reza. Oração é uma conversa com Deus, né? A reza você pega o Pai Nosso e repete ele. A reza você pega o Salmo 91 e você repete ele. Isso é reza. Oração é uma conversa com Deus. Eu, na minha reza, eu rezava o Pai Nosso, eu rezava a Ave Maria, eu rezava o Creio em Deus Pai, eu rezava... Eu tinha muitas rezas decoradas. Hoje eu não tenho rezas decoradas, porque hoje eu sei orar, é diferente, né? Hoje eu sei que eu sei orar, eu sei conversar com o Pai, então hoje eu não tenho mais rezas decoradas na minha mente. O Senhor apagou as rezas decoradas. Aí o que que acontece? A Salve Rainha, tudo isso eu rezava. Só que eu nunca fazia isso para Cristo, né? Eu fazia isso direto para Deus, porque eu dizia assim: não, eu quero falar é com Deus, porque quem manda é Deus, quem é o maior é Deus. Então eu quero rezar para Deus. Eu não quero rezar para o Espírito Santo, eu não quero rezar para Jesus, eu quero rezar para Deus. Eu, no meu entendimento, eu achava que eu falando com Deus eu já iria ser respondida, mas não, gente, não é. É Jesus, eu entendi. Aí Jesus me resgatou e Jesus me ensinou. Filha, para te falar com o Pai, tu precisa de mim. Eu sou o intercessor. Eu sou o que leva as tuas orações, as tuas petições ao meu Pai. Por isso que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você ora e o que acontece? Jesus pega nossas orações e intercede por nós. Pai, ela está pedindo isso. Pai, ela está pedindo aquilo. Pai, ele está pedindo isso. Pai, ele está pedindo aquilo. Se a gente pede algo que não está segundo o acordo, a vontade de Deus, aí Jesus intercede. Pai, ela não sabe orar, mas ela vai aprender. Pai, ela está te buscando, ela está buscando a minha palavra, ela está buscando meus ensinamentos que Jesus deixou na terra para nós. Então eles vão aprender a orar, eles vão aprender a se chegar a ti, eles vão aprender a louvado seja Deus, que eu sou o caminho, eu sou o porta-voz. Jesus é o porta-voz, é o nosso porta-voz. Nós somos os pecadores, não é verdade? Mas Jesus não é pecador, Jesus é santo. Jesus na terra não pecou, andou com os pecadores, mas não
não pecou. Comeu com o pecador, mas não pecou. Louvado seja Deus. Então, ele foi o único que não pecou na terra. Davi pecou, Moisés pecou, Abraão pecou, eu pequei, você peca, mas Jesus não pecou. Jesus foi aquele que obedeceu a lei, Jesus foi aquele que obedeceu o Pai, Jesus foi aquele que praticou a lei, Jesus foi aquele que sempre esteve na posição que o Senhor mandou ele ficar. Jesus nunca caiu, Jesus nunca pecou, gente. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, ele na terra foi santo, imagem e semelhança de Deus. Ele na terra é considerado o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, gente, para você chegar à salvação. Não adianta você dizer que ama a Deus, mas não ama Jesus. Se você não ama Jesus, você não ama Deus. Se você não ama aquele que entregou a vida dele por você e por mim, Deus não vai dizer que você, tu me amas, mas não ama meu filho, mas não ama aquele que entregou a vida dele por ti. Isso seria injusto, gente. Isso seria injusto e Deus não é injusto. O sacrifício que Jesus fez por mim e por você não foi para que Deus fosse injusto com Jesus. Tá entendendo? Não, foi o meu filho que pagou pelo pecado de vocês. Foi o meu filho que foi para a cruz por vocês. Foi o meu filho que recebeu os açoites. Eu estava orando e falando, Jesus, tu recebeu o açoite. Jesus, tu passou pelaquela cruz, tu passou pelas dores, pela nossa vida, gente. Então, Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Então, Deus, ele tem que ser justo com o filho dele, porque o filho dele deu a vida, o pai disse para o filho, vai e dar a tua vida por eles, vai, tu vai ser o cordeiro, vai, tu vai pagar pelo pecado deles, tu vai sofrer aquilo que era para eles sofrerem. Jesus sofreu aquilo que era para nós sofrermos. Louvado seja Deus engrandecido. Então, às vezes você quer as tuas bênçãos, a tua vitória, mas tu não busca Jesus. Tu busca Deus, tu busca João, tu busca o Pedro, tu busca a Ana, tu busca o padre, tu busca o Papa, mas não busca Jesus. Agora, por esses dias, o Papa falou que é Jesus que salvou, que é o Salvador. O próprio Papa foi usado pela boca dele, foi boca de Deus para os seus fiéis, para a humanidade, não é verdade? Dizendo que Jesus foi o Salvador, que ele é o Salvador, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Então, meu querido, não adianta você dizer que está em outro lugar, que está em outra religião, a qual não valorizam Jesus, a qual não valorizam o Filho de Deus, a qual valorizam as outras coisas, mas não valorizam ao Filho de Deus, que foi para a cruz por mim e por você, foi comprovado, foi testificado pela ciência, pelo homem, há testemunha, há provas que Jesus esteve em Jerusalém, que houve o templo, que o templo foi destruído, houve os lugares onde Jesus orou, existe tudo, é existente. É comprovado que Jesus esteve na terra. Louvado seja Deus engrandecido. É comprovado que não há ossos, que não há restos mortais de Jesus, porque como é que vai ter restos mortais de alguém que não está morto, que foi ressuscitado para a glória de Deus? Não existe restos mortais. Por quê? Porque ele não está morto, louvado seja Deus. Existe restos mortais do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, das pessoas que já se foram antes de mim, que eu amo, os restos mortais. Tá lá os ossos, os cabelos. O cabelo não se destrói, né, gente? Interessante que o cabelo não se destrói. A terra não come o cabelo, né? Impressionante isso. Vocês já viram isso? Então, louvado seja Deus, se você for aonde era a sepultura de Jesus, tu não encontra nada. Tu encontra restos mortais do padre, do papa, tu reencontra restos mortais dos santos, né? Que dizem foi santo. São santos porque foram santificados por Cristo.
Foi santo porque deram sua vida por Jesus. Foi santo porque renunciaram o pecado para viver levando o evangelho. Louvado seja Deus. Por isso são considerados como santos, porque foram santificados por Cristo, porque eles viveram Cristo, eles levaram o evangelho de Cristo, eles pregaram o evangelho de Cristo, eles anunciaram Cristo, e por isso eles são considerados como santos. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. E ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, gente. Então não adianta. Eu vou pegar aqui essa pedra e essa. Lembra lá de Moisés? O que foi que fizeram? Construíram um bezerro de ouro, né? Achando que aquele bezerro de ouro ia levar as orações dele para o Pai, para Deus, não é verdade? Eles pegaram, fizeram aquela imagem do bezerro de ouro, achando que aquele bezerro de ouro que se quebrava foi feito com ouro das mulheres, das joias das mulheres, foi feito pelos homens, né? Foi criado pelos homens, fizeram lá aquele bezerro de ouro, se prostraram a ele. Moisés estava lá com o Pai, conversando com Deus, recebendo as ordens de Deus, as instruções de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus falou para Moisés: Moisés, volta. Olha o que Deus falou: o teu povo está construindo lá um altar, está construindo um bezerro de ouro. O teu povo. Ele não disse o povo dele. Olha como foi que Deus falou. Vai lá para Deuteronômio, vai lá para Êxodo, vai lá estudar. Vai lá estudar a história de Moisés, o tempo de Moisés. Vai estudar como é que Deus falava com Moisés. Deus falou para Moisés: o teu povo. Quando eu li isso, digo: opa, o povo de Moisés? Porque não era o povo de Deus. Não era o povo de Deus ainda. Por quê? Porque eles não estavam buscando mais Deus, eles tinham construído um bezerro porque Moisés não voltava. E eles achavam que Moisés tinha morrido, que Moisés tinha abandonado, não é verdade? Aí eles queriam um Deus. Interessante, né? Por que as pessoas sempre querem um Deus e não querem o Deus verdadeiro? Por que as pessoas querem um Deus? Por que as pessoas querem construir algo para apoiar a sua fé? Para apresentar as suas orações, para apresentar os seus holocaustos, mas não querem apresentar as suas orações para Deus. Louvado seja Deus. E, gente, ninguém constrói Deus. Ninguém pode construir um Deus. Ele é o Criador. Não é nós que somos o Criador. É Ele que é o Criador. Como é que a pessoa quer criar um Deus sabendo que tem um Deus maior do que todas as coisas? Sabendo que tem um Deus que te criou, que te formou no ventre da tua mãe. Como é que você quer criar um Deus se esse Deus que você está criando não te deu a vida? Não te formou, não te colocou no ventre da tua mãe. Como é que você quer criar um Deus? Está entendendo como é a nossa ignorância? A gente quer criar deuses, a gente quer criar alguma coisa que nos responda. Estás entendendo? E aqui Jesus disse: vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conhecereis e tendo visto. Então a gente precisa conhecer Jesus, gente. A gente precisa conhecer Deus. E eu só conheço Jesus através da palavra. Através da palavra nós conhecemos Jesus, através da palavra nós conhecemos Deus, através da palavra nós sabemos quem é Deus e quem é deuses, através da palavra nós sabemos quem é demônios, através da palavra nós sabemos quem é o Espírito Santo, através da palavra nós sabemos quem é os filhos de Deus, através da palavra nós sabemos quem não são os filhos de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. Hoje me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora conhecereis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco. Olha só o que Jesus disse: estou há tanto tempo convosco. Olha só, quem me vê a mim,
vê o Pai. Vê o Pai, como dizes tu, mostra-me o Pai. Eles estavam querendo ver a Deus, mas eles não conseguiam ver o Filho de Deus, está entendendo? Se eu não consigo ver o Filho de Deus, eu não consigo ver a Deus. É isso que ele está dizendo. Olhem para o meu filho que você vai olhar para mim. Ou escutem meu filho que você vai me escutar. Falem com meu filho que você estará falando comigo. Jesus era o representante do Pai. Jesus é o intercessor. Jesus ele é o advogado. Jesus era o quê? Aquele que representava Deus na terra. Só que as pessoas não entenderam que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus. E o que as pessoas fizeram? Mataram. Sabe por que mataram Jesus? Porque primeiro tiveram inveja, não foi? Foi por causa da inveja que o mataram. Que nem a história de Abel e Caim. Caim matou Abel por inveja. E assim aconteceu com Jesus. Os sacerdotes, os falsos profetas, tinham inveja de Jesus. Porque Jesus fazia milagre. Porque Jesus comia com pecadores. Porque Jesus curava os leprosos. E os sacerdotes, o que eles aconteciam? Eles não tocavam nem nos leprosos. Eles diziam para nem andar com os pecadores. Eles achavam que eles eram puros. Eles viviam a lei, mas a lei mata a gente. A lei mata. E Jesus não veio matar. Jesus veio cumprir a lei e Jesus veio trazer a graça. A lei dizia para matar aquela mulher. Até hoje tem pessoas matando os adúlteros, né? Tem países por aí que obedecem à lei de Moisés. Então a lei mata, a lei sem a graça mata. Então temos que entender que há a lei, mas tem que ter a graça. O que é a graça? É a misericórdia. Tem que ter a misericórdia, tem que ter o arrependimento, tem que ter o perdão, louvado seja Deus. E Jesus veio fazer isso. Essa é a lei, mas eu sou misericordioso. Se tu te arrepender, se tu te confessar o teu pecado, tu não será morto, tu terá a vida eterna. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A lei, ela mata, gente, ela mata. Mas a graça não mata, a graça liberta, a graça muda a tua história. A graça de Cristo, louvado, derramada em nossas vidas, ela nos salva. Ela nos salva do pecado. Ela nos dá direito de salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Maravilhoso Jesus, né? E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-me o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai? Presta atenção, ele estava no Pai. Nós precisamos estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu só vou ter mudança de vida se eu estiver em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, esse Cristo vai mudar a minha vida, vai libertar a minha vida, vai resgatar a minha vida, vai fazer na minha vida aquilo que eu não consigo fazer, ele vai me ajudar. Ele vai te ajudar. Se eu larguei lá o que tinha que largar, foi porque Cristo me ajudou, gente. Nós não vamos conseguir pela nossa força, nós somos fracos, nós somos pecadores, nossa carne deseja o pecado, mas Cristo me ajuda a vencer o pecado, Cristo te ajuda a vencer o pecado, Cristo te ajuda, Ele é o nosso advogado. João disse, filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado. Olha só, gente, se pecares, presta atenção, não é entregar a vida para Jesus e viver no pecado, é entregar a vida para Jesus e sermos libertos do pecado, ser liberto da droga. Quantas pessoas estão aqui que já foram libertos da droga, do álcool, do cigarro, da prostituição, do adultério, dos jogos de azar? Quantas pessoas aqui estão em processo de libertação? Eu e você estamos em processo de libertação. Todos os dias o Senhor está nos libertando. O importante é você continuar no caminho da verdade e da vida. Como a irmã que disse, irmã, eu fui batizada, mas eu ainda não larguei o cigarro. Mas continua no caminho da verdade e da vida. Jesus vai te santificar, te purificar. O cigarro vai feder a tua narina, porque o pecado fede a tua narina.
a nossa narina. O pecado fede a narina de Deus, gente. Quando nós somos santificados por Cristo, libertos por Cristo, a gente chega perto de pessoas que estão no pecado, a gente sente aquela coisa mal, aquele aborrecimento. Por quê? Porque aquela pessoa está impura, mas nós temos Cristo na nossa vida e a gente suporta aquela pessoa que ainda não está liberta, não é verdade? Louvado seja Deus, engrandecido, mas só que aquela pessoa que está suja, você sente. Você sente que aquela pessoa, você às vezes fica mal com o cheiro do cigarro, com o fedor do cigarro, né? Você fica mal com o fedor do álcool, você se sente mal com cheiros que são apresentados para outros deuses. Gente, se eu entrar numa casa aonde vende incenso, eu tenho que entrar em oração. Porque tem casas que vendem incenso, que vende louça, né? Que vende artigos para casa, mas tem lá os incensos. Quando eu entro lá naquela casa, gente, eu já entro em oração, porque aqueles incensos que estão acesos, que não é para Deus, que Deus não quer incenso, Deus quer as nossas orações. As nossas orações é o incenso para a tua casa. Não adianta tu pegar um incenso lá, né? Tem gente que acende o incenso para abrir portas. Não vai abrir porta nenhuma. A única porta que vai abrir vai ser para os espíritos imundos. A única porta que vai abrir é para as trevas. Mas o incenso, se você sabe o que é o incenso do cristão, é as tuas orações. As nossas orações é o incenso que tem que ter o cheiro agradável a Cristo, a Deus, louvado seja Deus. Não fica gastando teu dinheiro com aquilo que não é pão, não. Não fica gastando teu dinheiro com aquilo que não te alimenta, que não edifica a tua vida, louvado seja Deus. É exaltado, que o Senhor, né, os que vendem incenso devem estar com raiva de mim. Mas eu sinto muito, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Um dia eu comprava incenso. Eu comprava, gente, incenso. Achando que aquele incenso ia purificar a minha casa. Não purificava era nada. Meu marido continuava no álcool, nas drogas. Eu continuava na vida errada. Não acontecia nada de mudança na minha vida. Quando Jesus me resgatou, parei de comprar incenso. E minha vida mudou. Louvado seja Deus. Eu larguei muitas práticas e cada dia largo muitas práticas, sabe com quê? Orando, praticando a palavra, ouvindo a palavra, buscando a Deus. Não acendendo incenso, mas o quê? Acendendo as minhas orações no altar de Deus. Louvado seja Deus engrandecido. Conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Se você quer continuar comprando incenso, compra. Se você quer continuar crendo no incenso que não fez nada pela tua vida, que não carregou uma cruz, que não pagou pelos teus pecados, compra. Mas se você recebe a palavra e crê em Cristo Jesus, tu não vai precisar gastar dinheiro com incenso. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Conhecereis a verdade vos libertará. A cura é de graça, a paz é de graça, a salvação é de graça. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado, mas as pessoas gostam de comprar, né? As pessoas compram incenso achando que, oh meu Deus, lá vai Deus mandar eu falar de incenso. Ele sabe por que ele está me usando. Me cobre com teu sangue, Jesus, me cobre com teu sangue. Ele sabe por que ele tá me usando para pessoas que estão nessa prática. Quem sabe você está aqui dentro dessa live pedindo oração e está acendendo incenso na tua casa. E Deus está falando contigo, porque Ele conhece tua casa. Eu não conheço tua casa. Ele conhece as tuas práticas. Eu não conheço a prática de vocês. Não conheço. Eu não sei onde vocês moram, eu não sei como vocês vivem, eu não sei nada. Mas se Deus está falando aqui que tem gente aqui pedindo oração e acendendo incenso, te converte, te liberta. Para de acender incenso e apresenta tuas orações a Deus como incenso agradável a Ele. Apresenta tuas orações a Deus como incenso agradável a Ele, como cheiro agradável a Ele. Louvado seja Deus. Eita Jesus, só Jesus mesmo para abrir minha boca, né, gente? E vamos continuar para encerrar.
Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me dizes tu, mostra-nos o Pai. Quanto tempo você está ouvindo a palavra? Quanto tempo você está escutando a palavra? Quanto tempo você está indo para a igreja? Quanto tempo você está lendo a palavra? Quanto tempo você está buscando o Pai e não conhece o Pai? Ei, se você conhecer a Deus, ele não manda você acender incenso. Se você conhecer a Deus, Ele não manda você buscar horóscopo. Se você conhecer a Deus, Ele não manda você buscar outros deuses. Se você conhecer a Deus, Ele vai mandar você buscar a Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é o incenso, não é a pedra da sorte, não é o coelho da sorte. Coitadinho dos coelhos, né? Que ficam matando. Coitadinho do olhar, como é que diz? Da bota, né? Tem gente que pega, mata o boto, né? Porque o boto dá sorte, porque o olho da boto dá sorte. Tem tanta gente buscando outras coisas que não buscam a Jesus. Meu querido, minha querida, é Jesus o caminho para a tua vitória. Tu quer prosperidade? Jesus é o caminho. Tu quer cura? Jesus é o caminho. Tu quer libertação? Jesus é o caminho. Tu quer salvação? Jesus é o caminho. E louvado seja Deus, não adianta eu apresentar para você outras coisas. Tem gente que anda com um monte de fita no braço, né? Um dia eu andava com fita no braço. Um dia eu praticava isso. Eu estou falando daquilo que eu praticava e que Jesus me libertou. Eu estou falando daquilo que eu praticava e que Jesus fez eu ter entendimento que eu não preciso de fita ungida, fita consagrada, fita apresentada a demônios, fita apresentada a Baals. Eu não preciso de amuletos, eu não preciso do coelho da sorte, eu não preciso do horóscopo do dia, eu não preciso do livro dos sonhos, eu preciso de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que deu a vida dele por mim e por você. É Jesus que nos salva, é Jesus que nos liberta, é Jesus que nos cura. Às vezes você está na live de oração, mas daqui a pouco vai estar lá, acendendo um incenso. Daqui a pouco está lá com uma fitinha no braço, com uma pedrinha no pescoço. Tem gente que usa uma pedra no pescoço, porque a pedra dá sorte. Essa pedra não dá sorte nada, só gastou teu dinheiro em vão. Louvado, não gasta teu dinheiro com aquilo que não é pão. Não gasta teu dinheiro com aquilo que não é necessário. Não gasta teu dinheiro com aquilo que não vai edificar a tua vida. Se pedra mudasse a nossa vida, Deus, ele não tinha falado para Moisés: vai lá, Moisés, porque o teu povo levantou um bezerro de ouro, um Deus de pedra. Não é verdade? Por que Deus falou para Moisés? Por que foi destruído o bezerro de ouro? O bezerro de ouro foi destruído, mas você fica levantando outro. Você tem levantado outro bezerro de ouro na tua casa? Tudo aquilo que tu coloca como maior do que Deus se torna o quê? Um Deus. Um Deus, mas não, eu sinto muito, não é maior do que o nosso Deus. E tudo aquilo que tu coloca a tua fé, tu está levantando como Deus. E nós não podemos colocar a nossa... Você não pode colocar a tua fé em mim. Você tem que colocar a tua fé em Jesus. Você tem que colocar a tua fé em Cristo. Você tem que colocar a tua fé em Deus. Você tem que colocar a tua fé no Salvador. Você tem que colocar a tua fé aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu te respeito se você não acredita. Você não vai ser meu inimigo. Eu tenho amigos espíritas, ubandistas, eu tenho amigos e amigas de outras religiões. Eu digo e repito, Jesus não é religião, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é salvação. Você está na Umbanda, mas aceite Jesus. Você está no Espiritismo, mas aceite Jesus. Você está no catolicismo, mas aceite Jesus. O próprio Papa disse, não foi? Jesus é o Salvador do mundo. O próprio Papa foi boca de Deus, foi ali, pregou o evangelho da verdade. Jesus é o Salvador. Está na Umbanda, mas Jesus é o Salvador. Está no catolicismo, mas Jesus é o Salvador. Está no espiritismo, mas Jesus é Salvador. Não tem outro caminho, nem para o povo evangélico, nem para o povo do Umbanda, do espiritismo, nem para outra. Nenhuma religião não tem um caminho se não for Jesus.
Simples assim, é muito simples. Só que os seres humanos querem complicar as coisas. Os seres humanos querem dar poder a quem não tem poder. Os seres humanos querem fazer isso vai te salvar, a qual não te salva nada, pelo contrário, está escravizando a tua vida. Louvado seja Deus, eu amo esse Deus, porque só Ele para fazer eu falar a verdade, gente. Sinceramente. Mas um dia, se hoje eu prego a verdade, foi porque eu ouvi a verdade. Se hoje eu prego a verdade, foi porque Jesus abriu meus olhos para a verdade. Eu era cego. Eu usava amuleto. Eu usava fitinha. Oh, meu Deus do céu. Eu não gostava de tomar banho com essas coisas, né? Meu marido tomava banho com algumas coisas. Quando ele tomava banho de sal, sal comunico, né? Sal comunico para limpar o corpo. O que limpa o corpo é tu esfregar teu corpo, tu tomar banho não sei quantas vezes. O amunico e com sal não limpa o corpo de ninguém, gente, de ninguém. O que limpa o corpo é tu tomar um belo banho, isso que limpa o corpo. Louvado seja Deus engrandecido. Não, faz isso aqui que vai abrir o caminho. Jesus está dizendo para você, ora a Jesus Cristo que ele vai abrir o caminho para você, então faça. Mas se estão dizendo para você, faz isso aqui que vai abrir o teu caminho, mentira. É mentira, é falsa doutrina, é falso ensinamento. O Senhor, eu orando, o Senhor pegou e falou, quantos jovens morreram no confronto que teve aqui no Rio de Janeiro, né? Quantos jovens morreram, a qual pessoas disseram para ele que o corpo deles estava fechado. Quantos jovens desceram à sepultura, porque o Deus deles disseram para eles que o corpo deles estava fechado, que ninguém ia tocar neles. E o que foi que aconteceu? Desceram à sepultura. Por quê? Porque o Deus deles não livrou a eles da morte. Eu orando pelos que estão de luto, pelas famílias, e o Senhor disse, tá vendo, minha filha? Eles creram em que o corpo deles estava fechado e desceram à sepultura muitos. Não todos. Não todos faziam isso. Uns até pediam livramento de Deus, até pediam livramento de Jesus, mas outros não. Outros foram lá, mandaram fechar o seu corpo, porque ninguém ia tocar, que ninguém ia enxergar eles, que eles iam ficar escondidos, né, para a morte, e desceram à sepultura. Por que não foram livrados da sepultura? Se tivessem. Aí você pode dizer assim, irmã, mas quem está em Cristo não vai morrer? Vai morrer o corpo, mas a alma viverá para sempre. A alma será eterna. Não adianta você dizer assim, morreu, que Deus coloque em bom lugar. Deus não vai colocar ninguém em bom lugar se ele não receber Jesus no seu caminho, na sua vida. Não adianta, gente. Acabou, morreu, vou orar para Deus colocar em bom lugar. O bom lugar tem que começar aqui na terra. O caminho que temos que seguir é Jesus aqui na terra. Não é depois de morto eu orar para que os que foram mortos, Deus o receba. Não, eu tenho que aceitar a Deus agora quando eu estou viva. Eu tenho que aceitar Jesus agora quando eu estou viva. Eu tenho que reconhecer que Jesus é meu Salvador agora que eu estou viva. Porque depois de morta vai seguir o juízo. Ele vai dizer, mas eu bati na tua porta, tu fechou a porta para mim. Mas eu mandei os missionários evangelistas evangelizar para ti, me seguir o meu filho, e tu fechou a porta para mim. Deus é amor, mas é justiça. Ele é justo. Ele é justo, louvado seja Deus. Deus não é amor e vai deixar a gente no pecado. Deus é amor, ele não vai receber pecadores no céu. Deus é amor, ele vai receber arrependido no céu. Céu não é lugar de pecador, gente. Céu é lugar de arrependido. Céu é lugar daqueles que entregou sua vida para Jesus. Somos salvos por Jesus. Louvado seja Deus. Terra é lugar de pecador ainda. Nós somos pecadores, mas se nós entregamos nossa vida para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós seremos salvos por Ele.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos? Temos que entender porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, é o último tempo. O diabo está aí querendo tragar a tua alma. O inimigo está tragando a tua alma. Gente, a nossa história não termina na terra. A nossa história não. Quem tem história com Cristo não termina na terra. Tem o reino do céu para você. Tem a herança do Pai para você. Você é o filho pródigo. Volte para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus. O Senhor tem uma herança. O Senhor tem veste nova. O Senhor tem morada para te dar. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. A nossa vida não acaba com a morte. Louvado seja Deus, engrandecido. A morte para que estão em Cristo é a vida eterna, é lucro para nós. Louvado seja Deus, engrandecido. Que Jesus abra teus olhos, que Jesus te dê entendimento. Esse Jesus que é o nosso Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida. Você não vai ter vida se você não entregar a tua vida para Jesus. Foi bem claro aqui no início da mensagem. Ninguém irá ao Pai se não for por Cristo. Não é, ele não disse assim: você só vai chegar ao Pai se você lá for santo, for perfeito. Não. Você vai chegar ao Pai se você entregar a tua vida para Jesus, reconhecer que Ele é o Salvador, reconhecer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Gente, se for depender de nós, nenhum de nós se salva. Nenhum, nenhum. Não adianta você dizer, o traficante é pecador, o viciado é pecador, o alcoólatra é pecador, o adúltero é pecador. Ei, mentiu é pecador. Fez fofoca é pecador. Traiu é pecador. Vive com raiva do vizinho é pecador, gente, é pecador. Eu quero ver aqui, quem é de nós que não tem pecado? Quem é de nós que não tem pecado? Porque às vezes, né, tem uns que se dizem assim, não, eu oro, eu jejuo, eu tô na... É que nem aquela oração do fariseu, né? É que nem aquela oração lá. Eu jejuo, eu dizimo, eu tô na tua casa, eu não sei o quê. Aí foi o outro lá, orou como? Eu sou pecador. É? O outro também orava, o outro estava na casa de Deus, o outro também dizimava, o outro também adorava a Deus, o outro também estava na presença de Deus, mas ele, nas suas orações, ele inicia dizendo, eu sou pecador. Porque se você inicia a tua oração dizendo que tu ora, que tu dizima, que tu jejua, que tu vai pro culto não sei quantas vezes, né? Que tu ajuda os pobres, mas tu não reconhece que tu é pecador, tu acha que porque tu faz tudo isso tu já é o santo? Tu é mais pecador do que todos os pecadores. Tá entendendo? Se for por nós, ninguém se salva. Ninguém, gente. Não tem esse que se salva. De repente tu pensa mal de alguém. Aí o Senhor, minha filha, tu tá pensando mal. Tu tá prejulgando. Tu tá achando que a pessoa tá pensando isso. Tu não conhece o pensamento daquela pessoa. Se eu não te revelo, se eu não te falo. Quantas vezes, né? Louvado seja Deus, você não vai com a cara do fulano. Você não vai com a cara do ciclano. Agora o Espírito Santo me lembrou, eu tinha não, né? Que ela não morreu. Eu tenho uma amiga, só que ela está em Manaus. Nós começamos a trabalhar, né? No mesmo trabalho. Ela olhava para mim, ela me julgava, ela dizia que eu era chata, ela dizia que eu não gostava de brincadeira, ela dizia que eu era muito chata, que eu era muito séria. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi se conhecendo, a gente foi conversando. Aí um dia ela chegou comigo e disse: Ana, eu achava que tu era tão chata, mas tu não é, tu é tão legal. Olha só, gente. Eu ainda não era nem cristã, hein? Eu ainda não era nem cristã. Essa minha amiga chegou comigo e disse: eu achava que tu era chata, eu achava que tu era isso, eu achava que tu não gostava disso, eu achava tu muito séria, eu achava, sabe? Aí ela chegou comigo, foi me conhecendo, ficou um grude comigo. E ela disse: Meu Deus do céu, eu achava que tu era tudo isso e é assim. As pessoas acham, né? Nem te conhecem e acham. Nem te conhecem e julgam. Nem te conhecem e falam mal de você. Procura conhecer.
Eu vou dizer para você, procura conhecer Jesus. Procura conhecer. Mas, irmã, como é que eu vou conhecer Jesus? Está aqui a história dele na Bíblia. Está aqui a história dele na palavra. Está aqui o que ele fez por você, o que ele fez por mim. Ele amou pecadores, ele amou, louvado seja Deus, pecadores. Ele deu a vida por pecadores, ele comeu com pecadores, ele sentou com pecadores, ele amou pecadores ao ponto de dar a vida dele por mim e por você. Quantos julgaram Jesus, quantos condenaram Jesus, quantos falaram Jesus que era o falso profeta, quantos Jesus falaram que Jesus era o enganador e Jesus era o salvador, Jesus era o filho de Deus, e somente aqueles que se chegaram a Jesus poderam conhecer que verdadeiramente ele era o filho de Deus. Entendemos? Louvado seja Deus. Então, Jesus é o caminho. Não adianta, gente. Você pode estar andando em tudo quanto foi caminho. Mas não adianta, o único caminho que nos leva a Deus, que nos leva ao Pai, que é o único que é o nosso intercessor, é o Jesus, é o Espírito Santo. Porque se você entender, o Espírito Santo é o próprio Jesus, né? Jesus foi para o Pai e enviaria o Consolador, né? E preste atenção, Jesus na terra, ele estava como com um corpo, que nem o nosso. Ele estava em corpo presente. Aí o que aconteceu? Jesus falou para os discípulos que voltaria para o Pai e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Jesus, gente. Jesus agora não está mais em corpo, ele está em espírito, o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo, Jesus foi para o Pai e enviou o Espírito dele está conosco. O Espírito Santo significa que ele não está no corpo, mas ele está em espírito conosco. Aprendemos e entendemos, entregue sua vida para Jesus. Agora eu convido você para voltar para o caminho, você que está afastado do caminho. Eu convido você, louvado seja Deus, agradecido, para entregar tua vida para Jesus. Você que quer o céu para você. Você que quer o Pai para você, você que quer resposta de oração. Não existe outro caminho se não for Jesus Cristo. Não existe outro intercessor se não for Jesus Cristo. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Jesus estava na terra com o corpo, foi para o Pai e agora ele está conosco através do Espírito Santo.